Sidney era um homem comum de 38 anos, professor universitário de literatura, respeitado pelos colegas e admirado pelos alunos. Leva uma vida tranquila, dividida entre as aulas, os livros e longas caminhadas pelo bairro arborizado, onde morava. Depois de um divórcio pacífico, mas doloroso, havia decidido manter-se distante de grandes paixões. Até que um encontro inesperado mudou tudo. Numa tarde ensolarada de outono, Sidney foi convidado por um amigo para uma exposição de arte contemporânea. Apesar de não ser seu estilo preferido, decidiu ir. No salão principal da galeria, seus olhos se prenderam a duas mulheres que observavam uma instalação composta por espelhos e luzes. Eram idênticas, longos cabelos castanhos, olhos verdes intensos e uma elegância silenciosa. As gêmeas, Beatriz e Bruna. Cada uma, embora fisicamente igual, exalava uma essência distinta. Beatriz tinha um sorriso sereno, um olhar profundo e gestos sutis. Bruna, por sua vez, era vibrante, intensa, com um brilho nos olhos que parecia incendiar o ambiente. Sidney, sem saber porquê, sentiu-se magnetizado por ambas. O amigo em comum os apresentou. Eram artistas plásticas, autoras da obra que observavam. A conversa fluiu naturalmente, marcada por sorrisos, trocas de olhares e uma empatia imediata. Quando a noite chegou, os três foram tomar um vinho num bistrô próximo. Sidney já não sabia se encantava mais com a doçura de Beatriz ou com a intensidade de Bruna. E o mais surpreendente, parecia que ambas também se interessavam por ele. Nos dias que se seguiram, Sidney passou a frequentar mais eventos artísticos. Sentia-se renovado, inspirado. As gêmeas o convidaram para o ateliê delas, um espaço amplo e iluminado no centro da cidade. Ali, entre telas, tintas e esculturas, ele foi sendo envolvido por um universo sensorial desconhecido. Com Beatriz, os encontros se tornavam reflexivos, recheados de conversas sobre arte, literatura e sentido da vida. Com Bruna, surgiam passeios espontâneos, risadas soltas e beijos roubados em escadas de incêndio. Sidney, ao perceber que nutria sentimentos por ambas, tentou manter-se racional. Mas o coração, sempre rebelde, começava a desafiar a lógica. Havia um segredo que não ousava confessar. Estava envolvido com as duas irmãs sem que uma soubesse da outra. Entre beijos clandestinos, mensagens cifradas e encontros furtivos, Sidney mergulhou num labirinto de desejos e culpa. Estava dividido entre duas paixões, dois mundos, duas verdades. E mal sabia ele que o jogo que iniciara estava prestes a tomar um rumo imprevisível. A paixão em dobro o fazia flutuar. Mas também carregava o peso da traição. Quanto tempo conseguiria manter esse segredo? O espelho da verdade estava prestes a se estilhaçar. O inverno chegou silencioso, cobrindo a cidade com sua luz pálida e dias mais curtos. Sidney sentia-se cada vez mais envolvido pelas gêmeas, mas também mais dividido. Sua vida se transformara num roteiro caótico, onde cada passo exigia um cálculo meticuloso para evitar que a verdade viesse à tona. Beatriz acreditava estar vivendo um romance discreto, construído com delicadeza. Nos encontros com ela, Sidney se permitia mergulhar em um universo lírico. Caminhadas sob a garoa, cafés em livrarias antigas, cartas escritas à mão. Era como viver num livro de Jane Austen. Já Bruna representava o oposto. Era fogo, urgência, vertigem. Com ela, Sidney se despia de qualquer formalidade. Passavam madrugadas em bares de jazz, riam alto, faziam amor com intensidade bruta e descontrolada. Bruna o chamava de meu segredo proibido, o que fazia seu sangue ferver ainda mais. Ele vivia uma montanha-russa emocional. Inventava compromissos para estar com uma enquanto despistava a outra. Mantinha dois celulares, dois mundos, duas verdades. Mas as fronteiras entre eles começavam a ruir. Num fim de tarde chuvoso, Beatriz o convidou para conhecer um novo projeto artístico que desenvolvera. Uma instalação chamada Reflexos de Nós,
composta por fotografias espelhadas, sons sobrepostos e projeções fragmentadas de rostos humanos. Sidney ficou encantado, mas ao observar uma das fotos ampliadas, levou um choque. Ali estava ele, parcialmente refletido em um espelho, ao fundo de uma imagem com Bruna. Beatriz não parecia ter notado, mas aquilo acendeu um alerta. Até quando? Conseguiria manter aquela farsa? Dias depois, Bruna surgiu em seu apartamento sem avisar. Estava diferente, mais séria, inquieta. Disse que tinha sonhado com Beatriz descobrindo tudo e que aquilo a perturbava. Sidney tentou acalmá-la, mas a sensação de que algo estava para desmoronar não o deixou mais. A tensão aumentou quando as gêmeas o convidaram para um jantar na casa delas, algo inédito. Só nós três, como nos velhos tempos da galeria, disseram. Sidney hesitou. Sabia que seria arriscado, mas o convite era irrecusável. A possibilidade de ser desmascarado ali, frente a frente com as duas, o paralisava. Na noite do jantar, vestiu sua melhor camisa, levou um vinho caro e uma ansiedade que consumia suas entranhas. Ao chegar, foi recebido por Beatriz com um beijo, carinhoso, e por Bruna, com um olhar intenso, silencioso, como se soubesse de tudo. Durante a refeição, as conversas foram superficiais, como se ambas estivessem testando-o. Sidney tentava manter o equilíbrio, rindo nervosamente e desviando de perguntas ambíguas. Sentia-se cercado. Quando o jantar terminou, Beatriz se retirou para a cozinha. Bruna se aproximou dele no sofá, muito perto. "Ela te ama, você sabe, né?" sussurrou. "E eu também." Sidney ficou em silêncio. Bruna tocou sua mão. Beatriz voltou à sala e, por um breve instante, seus olhos cruzaram os de Bruna. E Sidney sentiu. Algo havia mudado. O jogo silencioso entre as irmãs agora o envolvia de forma mais profunda do que imaginava. A dúvida o corroía. Será que elas sabiam? E mais, será que estavam jogando com ele desde o início? O espelho estava rachando, e logo os estilhaços da verdade voariam para todos os lados. Nos dias seguintes ao jantar, Sidney não conseguia dormir. Os olhos de Bruna e Beatriz o perseguiam. Seus gestos, suas palavras veladas, a tensão flutuava no ar como a fumaça de um incenso que nunca se apaga. Havia algo de coreografado em tudo aquilo. E ele começava a se perguntar: será que as duas estavam conscientes desde o início? Na sexta-feira seguinte, Bruna o convidou para um ensaio fotográfico noturno em um antigo galpão industrial transformado em espaço artístico. Disse que queria explorá-lo como modelo, capturar seu corpo sob luzes frias e metálicas. Sidney aceitou, movido por uma mistura de desejo e receio. O local era sombrio e excitante. Durante o ensaio, Bruna dava ordens em voz baixa, segura. A lente focava seus olhos, seus dedos, a curva do pescoço. Em certo momento, ela largou a câmera, se aproximou e o beijou com fome. "Você me quer mais do que quer a ela", sussurrou. Sidney não respondeu. Deixou-se levar. Horas depois, quando Bruna dormia ao seu lado, ele recebeu uma mensagem de Beatriz. "Você está bem? Sonhei com você." Estava cercado de espelhos quebrados. A culpa o atingiu como uma lâmina fina. Sentia-se preso numa teia pegajosa de sedução e mentira. Resolveu, então, afastar-se por alguns dias. Desmarcou compromissos, evitou mensagens, mergulhou no trabalho. Mas o vazio cresceu. Nenhuma ausência o preenchia. Beatriz apareceu inesperadamente na universidade. Levava um quadro embrulhado, um presente. Era uma pintura feita por ela. O retrato de Sidney olhando para dois espelhos, onde apareciam duas silhuetas femininas difusas. "É uma metáfora do que você representa para mim." Ele engoliu seco. Queria falar, confessar, acabar com aquilo, mas faltava coragem. Seus sentimentos eram verdadeiros. Amava Beatriz pela paz que ela lhe dava.
Amava Bruna pela faísca que o incendiava. No sábado, Beatriz o convidou para um retiro artístico num chalé nas montanhas, só os dois. Seria no fim de semana seguinte. Sidney hesitou. Precisava decidir: ir e correr o risco de ser descoberto, ou inventar uma desculpa? Naquela mesma noite, Bruna ligou. Estou com vontade de desaparecer com você, longe de tudo. 2 propostas, 2 convites, um mesmo destino: o abismo. Sidney compreendeu que a sedução agora vinha das 2 direções. Mas talvez ele não fosse o único jogador ali. Sentia que Beatriz escondia mais do que sua doçura, e que Bruna sabia mais do que dizia. No fundo, talvez elas estivessem brincando com ele, ou entre elas. E se no fim, o verdadeiro espelho fosse ele mesmo, refletindo suas mentiras em dobro? A arte da sedução tinha se transformado em um tabuleiro delicado, e ele já não sabia mais quem movia as peças. Sidney decidiu aceitar o convite de Beatriz para o retiro nas montanhas. Precisava de silêncio, de tempo, de uma chance de entender a si mesmo. E a ela, talvez ali, longe da cidade, pudesse colocar um ponto final em toda aquela farsa ou encontrar coragem para assumir seus sentimentos. O chalé era isolado, cercado por pinheiros e um lago espelhado. Beatriz parecia mais leve, com roupas simples, cabelos soltos e um sorriso que o desarmava. Recebeu-o com um abraço demorado, como quem reencontra o amor. Os dias se passaram num ritmo calmo. Cozinhavam juntos, liam à beira da lareira, caminhavam entre as árvores. Beatriz pintava enquanto Sidney escrevia em seu caderno de anotações, onde tentava organizar seus pensamentos. Cada gesto dela revelava uma profundidade que o encantava. Numa tarde chuvosa, Beatriz lhe entregou um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. Sidney, se te trouxe até aqui foi porque precisava de silêncio para te ouvir, mas também para que você ouvisse a si mesmo. Há algo entre nós que é verdadeiro, apesar de todas as sombras. Eu sei do que acontece com Bruna, e sei que ela também sabe de nós. A dor está em cada pincelada que dou e no silêncio entre nossas palavras. Mas escolhi esperar. Escolhi ver quem você é quando não está dividido. Só peço que seja honesto. Com ela, comigo e com você. O mundo pareceu girar. Ela sabia. Sempre soube. E, no entanto, o acolhera com doçura, sem confrontos, esperando uma escolha. Sidney chorou pela primeira vez em muito tempo. Sentiu a vergonha invadir seus ossos. E, ao mesmo tempo, um alívio estranho. O véu da mentira começava a cair. Naquela noite, fizeram amor como se fosse a última vez. Não havia pressa nem urgência, apenas entrega. No dia seguinte, quando voltaram à cidade, ele sabia o que precisava fazer. Ligou para Bruna e pediu que se encontrassem. Marcaram no ateliê, à noite. Bruna chegou vestida de preto, olhos firmes. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela falou: "Você escolheu. Eu vi nos seus olhos. Só queria te lembrar que eu também escolhi te amar, mesmo sabendo. Você nunca mentiu com palavras, Sidney. Mas seu silêncio sempre gritou a verdade." Ela se aproximou, encostou os lábios nos dele e foi embora. Sem lágrimas, sem raiva. Apenas a força de quem compreendeu e deixou ir. Sidney ficou ali, cercado por telas e tintas, sentindo o peso das escolhas. A máscara caíra. As peças do jogo estavam sobre a mesa. Agora, restava seguir, com a verdade como espelho, e o amor, quem sabe, como reflexo final. O sumiço de Beatriz e Bruna mergulhou Sidney em um vácuo emocional. Não havia mensagens, ligações, nenhum sinal. Apenas o silêncio. Um silêncio que gritava. Cada dia que passava sem notícias fazia com que a obsessão crescesse. Ele não queria mais apenas amá-las. Queria entendê-las. Queria vencê-las. Começou a investigar. Usou os contatos da agência para descobrir onde moravam, onde trabalhavam, quem eram de fato.
E foi aí que a verdade começou a emergir como um veneno lento. Beatriz era fotógrafa, Bruna, psicóloga. Viviam juntas, mas levavam vidas separadas. No entanto, nenhum conhecido sabia de Sidney. Ele era um segredo bem guardado, até que uma tarde recebeu um envelope em sua caixa de correio. Dentro, um convite misterioso. Te esperamos na casa dos Espelhos, quinta-feira, às 21 horas. O endereço era de uma antiga mansão no bairro boêmio da cidade, usada em eventos artísticos. Com o coração em disparada, Sidney chegou no dia e hora marcados. Ao entrar, encontrou um corredor escuro, iluminado apenas por velas. Seguiu adiante, guiado pelo som de uma música instrumental suave, quase hipnótica. A porta final se abriu para um salão repleto de espelhos. No centro, as gêmeas, vestidas de preto, cabelos soltos, olhos fixos nele. Bem-vindo ao final, ou ao começo, disse Bruna. O que é isso? Ele murmurou confuso. Beatriz se aproximou, tocando seu rosto. A verdade, ou o reflexo, dela. Durante horas conversaram e revelaram tudo. Elas sabiam desde o início que ele estava envolvido com ambas. Era um experimento. Um jogo emocional onde queriam testar os limites do amor e da traição. Mas no processo, algo saiu do controle. Eu me apaixonei por você, disse Beatriz. E eu também, completou Bruna. Mas amar juntos foi demais. O clima entre os três era denso. A tensão sexual, o desejo, o rancor, tudo pulsava no ar. Sidney estava entre duas metades de um mesmo coração e sabia que não poderia escolher sem perder. Naquela noite, não houve sexo. Apenas olhares, confissões, lágrimas. E um pacto silencioso de que o jogo não acabaria ali. Acordou com o som suave da chuva batendo contra os vidros da janela. Sidney virou-se na cama e estendeu o braço instintivamente para o lado, mas encontrou o vazio. Beatriz já havia saído. O lençol ainda quente trazia o perfume dela, mas o quarto parecia frio, carregado por uma tensão invisível que ele não conseguia ignorar. Nos últimos dias, algo havia mudado. Beatriz estava mais distante, introspectiva, com olhares longos e silêncios incômodos. E Bruna, por outro lado, tornava-se cada vez mais presente, mais envolvente, como se quisesse ocupar todo o espaço que a irmã deixava. Sidney se levantou e foi até a cozinha. Encontrou Bruna de costas, vestindo apenas uma camisa dele, preparando café. Quando ela se virou, seu sorriso tinha um misto de malícia e desafio. Dormiu bem? Ela perguntou, servindo 2 xícaras. Ele hesitou antes de responder. Dormi. Mas onde está a Beatriz? Bruna deu de ombros. Saiu cedo, não disse para onde ia. E então aproximou-se entregando-lhe o café. Talvez ela esteja tentando te esquecer? Sidney franziu o senho. Por quê? O que você quer dizer com isso? Bruna tomou um gole e se afastou, andando pela sala como uma gata em seu território. Talvez ela esteja cansada de dividir você. Talvez ela queira sair do jogo. As palavras pairaram pesadas entre eles. Sidney sabia que mais cedo ou mais tarde teria que encarar a realidade. Mas como escolher entre as duas, quando cada uma o fascinava de uma forma única e enlouquecedora? Mais tarde, naquele mesmo dia, Sidney recebeu uma mensagem de Beatriz. Curta, direta. Precisamos conversar. Hoje, sozinhos. O local marcado era um parque discreto na cidade. Ele chegou antes, ansioso, coração disparado. Quando a viu se aproximar, sentiu um aperto no peito. Beatriz usava um vestido azul claro que realçava seus olhos, mas havia tristeza em seu rosto. Você mudou, ela disse sem rodeios. Beatriz! Não! Ela interrompeu, erguendo a mão. Não minta mais. Eu sei. Sempre soube. Mas... Esperei. Achei que você fosse escolher. Sidney tentou se justificar, mas as palavras morriam em sua garganta. Beatriz o encarava com um olhar firme, porém ferido. O que houve entre nós?
Foi lindo, foi verdadeiro. Mas você deixou as coisas se confundirem e ela... Bruna sempre teve um talento especial para manipular. Você acha que fui manipulado? Ele rebateu sentindo uma pontada de raiva. Não. Acho que você se... deixou levar porque gostou, porque foi conveniente. Ela deu um passo à frente. Mas agora precisa decidir. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. O parque ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas os dois, entrelaçados naquela teia de sentimentos contraditórios. Naquela noite, ao chegar em casa, Bruna o esperava, sentada no sofá com as pernas cruzadas e um copo de vinho na mão. E então? Perguntou sem rodeios. Ela te deu um ultimato? Sidney estava exausto. Isso não é um jogo, Bruna. Ela riu. Um riso curto e cínico. Claro que é. Sempre foi. Você acha que pode viver uma novela romântica com duas protagonistas e sair ileso? Somos irmãs, Sidney, mas nunca fomos iguais. E você sempre soube disso. Eu amo vocês de formas diferentes, ele disse por fim. Mas agora percebo que isso não basta. Ela se levantou, aproximou-se dele lentamente. E quem você escolhe? Silêncio. Ele não respondeu. Bruna encostou o corpo no dele, passando o dedo pela linha do maxilar dele, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Você ainda não entendeu, sussurrou. Não importa quem você escolher, vai perder as duas. Dias se passaram. Beatriz se afastou. Sumiu das redes sociais, não respondia às mensagens. Sidney sentia um vazio crescente. Por mais que estivesse com Bruna fisicamente, algo dentro dele gritava pela ausência da irmã. Uma noite, depois de mais um silêncio incômodo, Bruna jogou a bomba. Eu vou me mudar. Consegui um emprego em outra cidade. Longe de tudo isso. De você. Sidney não acreditava no que ouvia. Está brincando? Não. Eu também cansei, Sidney. Talvez a gente tenha se iludido demais. Talvez a paixão tenha cegado todos nós. Ele se sentou, segurando a cabeça com as mãos. Tudo o que ele pensava ter sob controle estava desmoronando. Nenhuma das duas estaria mais por perto. Nenhuma das duas confiava nele. Nenhuma das duas o amava o suficiente para ficar. Ou talvez amassem, mas amassem a si mesmas mais. Bruna se aproximou e lhe deu um beijo na testa. Foi intenso, mas acabou. Na semana seguinte, Sidney caminhava pelas ruas como um fantasma. Os dias passavam sem cor, sem som. Tentou ligar para Beatriz mais uma vez, sem sucesso. Certa manhã, ao abrir a porta de casa, encontrou um envelope no chão. Sem remetente, apenas seu nome na caligrafia inconfundível de Beatriz. Dentro, uma foto antiga. Os três, rindo, na beira da praia. Um verão qualquer. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. O amor verdadeiro não se divide. Ele se entrega por inteiro, mesmo que doa. Sidney segurou a imagem com força, as lágrimas finalmente transbordando. A verdade o havia alcançado tarde demais. O jogo que ele alimentou com desejo e vaidade cobrava agora seu preço mais alto: a solidão. A noite havia caído sobre a cidade como um véu pesado de tensão e mistério. Sidney andava de um lado para o outro no apartamento, os pensamentos embaralhados, o peito apertado. As mensagens de Beatriz e Bruna se acumulavam no celular, cada uma mais intensa que a outra. Após o jantar desastroso da noite anterior, onde ambas haviam percebido algo além da amizade entre ele e a outra, as máscaras estavam começando a cair. Beatriz havia sumido. Não respondia. Não atendia. Já Bruna se tornara uma presença constante e quase sufocante, como se quisesse ocupar o espaço da irmã por completo. Sidney não sabia como agir. Estava dividido. Não apenas entre duas mulheres, mas entre dois mundos. O da paixão impulsiva e o do afeto silencioso que aos poucos florescia em algo mais profundo. Naquela noite, Bruna apareceu sem avisar.
Usava um vestido preto colado ao corpo, o olhar ardente e decidido. Sem dizer uma palavra, entrou no apartamento como se fosse dona de cada cômodo, de cada gesto. Sydney hesitou, mas ela foi direta. Você tem que escolher. Não dá mais para brincar com a gente, Sydney. Bruna, eu... Oh. Ele tentou argumentar, mas ela o calou com um beijo impetuoso, quase raivoso. O desejo falou mais alto. O corpo de Sydney respondeu como sempre fazia diante dela, mas sua mente gritava o nome de Beatriz. Quando os dois estavam nus, a tensão no ar já não era apenas erótica. Havia uma dor escondida nos olhos de Bruna, uma angústia que se misturava à luxúria. E quando finalmente o momento acabou, ela se levantou, se vestiu em silêncio e, antes de sair, deixou a bomba. Beatriz já sabe de tudo, de cada detalhe. Sydney sentiu o chão sumir sob seus pés. Como ela sabia? Como Bruna sabia que Beatriz sabia? A cabeça girava. Correu até o celular, buscou o número de Beatriz, mas ainda assim, nenhuma resposta. Desceu até a rua, pegou o carro e dirigiu até o prédio onde ela morava. Precisava olhar nos olhos dela. Precisava entender. Ao chegar, foi atendido pela portaria. Ela pediu para não ser incomodada por você. Como assim? Ela falou isso? A voz falhou. Sim, e deixou isso aqui. O porteiro entregou-lhe um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão com a caligrafia de Beatriz. Sydney, eu soube de tudo por Bruna. Ela me contou como você jogou com nós duas. Como fingiu me amar enquanto se entregava a ela. Ou talvez tenha sido o contrário. Quem sabe? A verdade é que nunca saberemos qual de nós você quis de verdade. E quer saber? Não importa mais. Você não apenas traiu a nossa confiança, mas destruiu algo muito raro, o vínculo que existia entre irmãs. Você conseguiu o que ninguém havia conseguido antes, separar-nos a Deus. Beatriz. Sydney sentiu um aperto tão profundo que parecia não caber no peito. Voltou para casa em silêncio. O apartamento parecia vazio como nunca. As memórias dançavam em sua mente como fantasmas. O sorriso de Beatriz, o olhar provocante de Bruna, os momentos roubados, os toques secretos, os encontros que nunca deviam ter acontecido. Na manhã seguinte tentou ligar. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Até Bruna, agora, silenciara. Sentia que havia perdido as duas. Não só como amantes, mas como parte da sua vida. O jogo havia chegado ao fim. Decidido a consertar o que fosse possível, escreveu ele próprio uma carta. Não sabia a quem seria entregue, talvez a nenhuma das duas, mas precisava desabafar. Beatriz, Bruna, se algum dia significou algo para vocês, me escutem. Eu errei, fui egoísta, me deixei levar pela vaidade, pelo desejo, mas também me perdi, porque não sabia mais qual de vocês habitava meu coração. E no fim, talvez tenham razão. Não fui digno de nenhuma, mas juro, jamais quis destruir o que havia entre vocês. Isso foi o que mais me doeu. Se ainda puderem perdoar, mesmo que eu não volte a fazer parte da vida de vocês, saberei que ainda resta humanidade entre nós. Sydney, com lágrimas nos olhos, deixou a carta na portaria do prédio onde as duas moravam. E voltou para casa, com a alma despida, esperando apenas o silêncio como resposta. Mas a história ainda não havia terminado. Não completamente. Naquela noite, uma mensagem surgiu na tela do celular. Nos encontramos amanhã. As 3 peças desse quebra-cabeça, e vamos ver quem de fato se quebrou. Era Beatriz. O fim estava próximo, ou o verdadeiro começo. O dia amanheceu cinzento, como se o céu sentisse o peso que recaía sobre Sydney. Naquele momento, ele não era mais o homem confiante que encantava 2 mulheres ao mesmo tempo. Era apenas um ser despido de certezas, perdido entre os espelhos quebrados de Beatriz e Bruna. A tempestade dentro dele se igualava àquela que ameaçava cair sobre a cidade.
Beatriz havia saído de casa na noite anterior sem deixar pistas. Bruna, por outro lado, mantinha-se calada, mas seus olhos falavam com mais força do que qualquer palavra. Sidney tentava conversar com ela, mas era como tentar alcançar um barco já afastando-se do cais. Bruna, por favor, eu errei, eu sei disso. Mas nada do que eu senti por vocês foi mentira. Só não consegui escolher. Ele dizia, a voz embargada. Bruna o olhava como se visse um estranho. Seus sentimentos estavam em frangalhos e a dor de dividir o coração com a própria irmã era grande demais para ser digerida. Você confundiu amor com posse, Sidney. E confundiu a gente com brinquedos, respondeu ela fria. Na manhã seguinte, um envelope pardo foi deixado sob a porta do apartamento de Sidney. Dentro, uma carta de Beatriz. A caligrafia era firme, como ela mesma. Mas o conteúdo deixava entrever mágoa e libertação. Sidney, você se perdeu no próprio jogo e nós fomos peões de uma vaidade disfarçada de amor. Não guardo ódio, mas também não deixarei que isso me destrua. Vou embora. Vou viver algo que seja só meu, sem sombra da minha irmã ou do seu desejo fragmentado. Cuide-se. Beatriz. Sidney sentou-se no sofá com a carta nas mãos. A mente vagava, tentando lembrar onde, em que momento ele havia cruzado a linha do inaceitável. As lembranças vieram como um filme. O riso fácil de Beatriz, os silêncios carregados de Bruna, os toques trocados às escondidas, as promessas veladas. Ele tentou ligar para Beatriz, mas seu número já estava fora de serviço. Mandou mensagens para Bruna, que lia, mas não respondia. Os dias passaram lentos, sufocados de arrependimento. Até que, 2 semanas depois, Bruna lhe mandou uma única mensagem. Encontre-me no parque às 16 horas. Só você. A tarde estava serena. Sidney chegou, com o coração na garganta. Bruna estava sentada num banco sob um ipê florido. As flores caídas ao redor pareciam moldar uma moldura viva em torno dela. Vestia branco, o olhar ainda firme, mas sem o gelo de antes. Pensei muito, disse ela assim que ele se aproximou. Sobre você, sobre nós e sobre mim? Sidney apenas assentiu. Não havia mais espaço para defesas. Eu te amei, Sidney. Ainda amo, talvez, mas não posso mais me dividir. Não entre você e Beatriz, não entre a dor e a paixão. Quero seguir em frente, encontrar alguém que me ame inteira e não pela metade. Sidney sentiu as palavras como um corte limpo e preciso. Merecido. Ele tentou se explicar, pediu perdão. Bruna segurou suas mãos por um instante e então sorriu com ternura. Você me ensinou muito, inclusive sobre o que não quero mais viver. Ela se levantou, beijou sua testa e foi embora. Sidney ficou ali, com a brisa varrendo o rosto, o coração repleto de saudade e culpa. Mas pela primeira vez em semanas, também sentiu algo diferente. Liberdade. Nos meses seguintes, Sidney tentou reconstruir sua vida. Evitou romances, mergulhou no trabalho, passou a visitar um terapeuta, aprendeu a se olhar no espelho e a não ver mais 2 faces refletidas, apenas a sua. Beatriz, soube depois, havia se mudado para Lisboa, onde abriu uma galeria de arte. Bruna havia começado um mestrado e estava namorando um músico. As duas voltaram a se falar aos poucos, reconstruindo uma relação marcada, mas não destruída. E Sidney? Ele se tornara um homem mais calado, mais observador, menos impulsivo. Um homem que havia amado intensamente e traído esse amor. Um homem que viveu entre 2 verdades e, no fim, entendeu que nenhuma delas poderia ser plena enquanto ele mesmo não fosse inteiro.